O PDT, que é o meu partido, viveu durante todo o ano passado um intenso debate interno para saber o que nós faríamos nessas eleições de 2014, já que nós participávamos do governo Tarso. Embora não tenhamos colaborado com a sua eleição, nós fomos convidados a participar do governo e, por maioria, o partido resolveu aceitar o convite. Então estiveram sob nossa responsabilidade 3 secretarias de Estado e algumas outras responsabilidades de segundo e terceiro escalão. Mas as secretarias eram o Ciro Simões, que foi secretário da Saúde, do PDT, o Calil Sebe Neto, secretário de Esportes, também do partido, e o Afonso Mota, que foi secretário do Gabinete dos Prefeitos. Então era natural, como de fato havia dentro do partido, algumas lideranças importantes que queriam apoiar a reeleição do Tarso. De outro lado, outras lideranças, como eu, por exemplo, que achavam que o PDT tinha que ter candidato próprio. Entretanto, a tese da candidatura própria sem um candidato, ela se enfraquece. Então houve dentro do nosso movimento, de que o PDT tivesse candidato próprio, uma decisão de que nós tínhamos que ter um nome. E reunidos, decidimos então que seria eu o candidato. E fomos para o debate interno. Foram mais de 30 encontros em todo o Estado, até que, numa pré-convenção, dia 7 de dezembro, no auditório Dante Barulho da Assembleia, por votação, a maioria decidiu que teríamos candidato próprio. Os secretários deixaram seus cargos e nós começamos então a construir a nossa candidatura. Fizemos o convite ao Lazier Martins para que entrasse no PDT e fosse o nosso candidato ao Senado. Ele aceitou o convite e é o nosso candidato a senador da República. É um nome conhecido de todos, um comunicador, mais de 50 anos em rádio e televisão. E conseguimos formar uma aliança com 5 partidos políticos. O PDT, que tem a candidatura a governador, o PSC, Partido Social Cristão, que tem o candidato a vice, que se chama Flávio Gomes, mais o DEM, Democratas, que está aqui representado pelo seu tesoureiro e administrador. Temos também os 2 partidos ecológicos, o Partido Verde e o Partido Ecológico Nacional. Então esses 5 partidos formaram a coligação que se chama Coligação Rio Grande Merece Mais. E estamos apresentando as nossas propostas à população com uma candidatura que tem uma visão de que o Estado ele atravessa enormes dificuldades, mas ele é maior, bem maior, né, do que todas elas somadas. Embora nós estejamos, eu tenho chamado de fundo do poço, nós podemos sim superar esses problemas desde que tomemos inadiavelmente um conjunto de medidas que permitam ao Rio Grande do Sul buscar o seu reequilíbrio, do seu ponto de vista econômico, financeiro e orçamentário. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, basta dizer que no ano passado nós tivemos um déficit orçamentário de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso falando do seu ponto de vista orçamentário. Se nós falarmos em déficit financeiro, ele é bem maior, ele chega ao redor de 4 bilhões de reais. Mas há uma série de outras dificuldades, né, que o Rio Grande do Sul atravessa.
Nós temos, por exemplo, eu sou um crítico do atual governo em função dessa maneira como o Estado vem sendo administrado, na medida em que já houve o saque só nesse período de governo de cerca de 5 bilhões dos depósitos judiciais. O Tarso também lançou mão de uma quantia equivalente do caixa único do Tesouro do Estado, mais 5 bi. E nós temos uma série de situações, como é o caso dos precatórios, como é o caso do déficit previdenciário, do desequilíbrio das contas da Previdência. Agora, ultimamente, esse passivo do piso nacional do magistério, que também é bilionário. As próprias projeções da Secretaria da Fazenda demonstram que até dezembro do ano passado, o governo do Estado já deve 6 bilhões e 700 milhões de reais aos professores. E a projeção é que neste ano de 2004 se some a essa dívida mais cerca de 3 bilhões de reais. Então, esses números por si só já demonstram, né, a enorme dificuldade por que passa o Estado. Agora, é claro que eu, como candidato, não posso me limitar a fazer um discurso crítico. A população quer saber o que nós, que estamos nos propondo a governar o Estado, pretendemos fazer para superar essas dificuldades. E eu tenho dito, quero repetir aqui perante o Conselho, que a situação chegou a um ponto tal que uma ou outra medida isoladamente não resolverá o problema. Nós vamos ter que tomar uma série de medidas que, em conjunto, vão nos permitir superar essas dificuldades. Começa, no meu entendimento, tá, com uma nova postura do governador. Porque hoje o que nós temos visto é um governo, né, que tem lançado mão desses expedientes, que são finitos, do depósito judicial e do caixa único, principalmente, para administrar e com uma postura que distanciada de uma realidade. Então se governa hoje sacando do caixa único recursos bilionários, sacando dos depósitos judiciais recursos bilionários e tomando empréstimo em cima de empréstimo. As poucas obras que nós temos em andamento são fruto de empréstimo. Empréstimo quer dizer que é recurso que tem que ser devolvido, mais dia menos dia, corrigido monetariamente. Então eu tenho dito que nós estamos cavando cada vez mais fundo esse buraco em que nos meteram. O atual governo tem essa postura. E a nossa proposta é de mudança radical, é de enfrentar a realidade como ela é, tomando uma série de medidas que permitam com que nós recuperemos a nossa capacidade de investimento. Em primeiro lugar, com essa nova postura, nós instaurarmos uma administração que tenha a marca da austeridade e da eficiência. Nós não podemos continuar gastando muito mais do que nós arrecadamos, de um lado, e nós não podemos deixar com que os escassos recursos públicos de que nós dispomos continuem escoando no ralo do desperdício e da corrupção. E isso, infelizmente, tem acontecido muito no nosso Estado. Pela má gestão, pela gestão ineficiente dos recursos, pela falta de fiscalização, de mecanismos de controle. Há pouco tempo nós tivemos esse escândalo que foram as obras na área da Secretaria da Educação, em que várias reportagens demonstraram superfaturamento, obras inacabadas, obras tecnicamente imprestáveis, e esse é o ralo a que eu me refiro do desperdício do dinheiro público. Ora, se nós temos escassos recursos, aí é que nós temos a obrigação de utilizá-los muito bem. Então essa é a primeira postura que nós temos que ter como administrador público. E no que diz respeito à questão financeira propriamente dita, nós temos que recompor a nossa relação com a União. O Tarso foi eleito em primeiro turno, todos sabem, com o discurso do alinhamento das estrelas. E o que esse discurso resultou de prático, de efetivo para o Rio Grande do Sul? Muito pouco. Algumas obras,
Mas o fundamental, que é estancar essa verdadeira sangria a que o nosso Estado do Rio Grande do Sul vem sendo submetido, isso não aconteceu. Tanto é assim que nós continuamos sendo explorados por um contrato da dívida do Estado com a União que é simplesmente inaceitável. Nós assinamos esse contrato no final da década de 90, mais especificamente no ano de 1998, houve um deságio no processo de negociação com o governo federal e o contrato foi assinado para que o Rio Grande do Sul pagasse 7 bilhões e meio de dívida. Pois bem, nós já pagamos 17 bilhões e devemos 50. Não preciso dizer mais nada. De 1998 para cá, nós gaúchos pagamos 17 bilhões da dívida com a União, tínhamos uma dívida de 7,5 bilhões e devemos 50 bilhões. Números atualizados pelo próprio Tribunal de Contas, que emitiu o seu parecer prévio sobre as contas do governo do Estado e calculou a dívida do nosso contrato com a União. 50 bilhões de reais. Nós falávamos até há pouco em 40, 44, mas o Tribunal atualizou o número e ele é de 50 bilhões. Aí o governador diz que liderou um movimento nacional e que a Dilma mandou para o Congresso um projeto para alterar isso. É verdade. Só que o que ele não diz é que esse projeto está engavetado no Senado da República, nós aprovamos na Câmara e ele depois foi engavetado no Senado por pressão do próprio governo federal. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, impediu que esse projeto fosse aprovado no Senado. O que ele faz, resumidamente? Ele troca o indexador de IGPDI para IPCA e ele reduz a taxa de juros de 6% para 4% e coloca como limitador a taxa Selic. É um avanço? Claro que é, em função das condições que nós temos hoje. Mas não resolve o problema. Ameniza, mas não resolve. O que resolveria o problema? É nós alterarmos esse índice altíssimo de comprometimento mensal da nossa receita corrente líquida com o pagamento da dívida, que hoje é de 13%. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, basta dizer que o governo Tarso tem investido apenas 5%. Ora, um Estado que investe 5% da sua receita, como é que pode aceitar continuar pagando 13%, que é mais do que o dobro, quase o triplo, só de dívida com a União? Então, esse percentual, ele é um percentual extorsivo. Ainda mais se nós formos às origens. Por que esse percentual existe? Ele existe em função de uma decisão que o Rio Grande do Sul tomou de manter o seu banco estadual público. Porque lá no governo Fernando Henrique havia a ideia de privatização ou de federalização dos bancos estaduais. E os estados, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que se negaram a privatizar ou a federalizar o seu banco, eles receberam o que eu tenho chamado de castigo do governo federal. A imposição desse índice absurdo de comprometimento da nossa receita. Ora, que o FHC tenha imposto a nós esse castigo, se compreende porque essa era a linha do seu governo. Agora, que o Lula tenha mantido o castigo durante 8 anos, e que a Dilma agora esteja no seu 4º ano de governo e mantenha o castigo ao Rio Grande do Sul dos 13% da nossa receita, em função de ter mantido o Banrisul como banco público, é um absurdo. Politicamente isso é inaceitável, é incompreensível. Então eu penso que nós temos todos os argumentos para reduzir esse percentual. Os outros candidatos, os principais candidatos a presidente, já inclusive assumiram publicamente esse compromisso. O Aécio Neves, quando esteve aqui, falou em 11%. E o Eduardo Campos chegou a falar em 7%, que é possível baixar para 7% o comprometimento. O Eduardo Campos disse recentemente numa visita ao Estado. Ou seja, tem que baixar, não é nem que dá, tem que baixar. E se o governo continuar insistindo, continuar insensível, não nos resta outra alternativa, tem que entrar na justiça. Porque fundamento jurídico, constitucional existe para que nós possamos rever esse contrato judicialmente, a começar pela cobrança de juro, que é algo absurdo. Uma unidade da federação
tem que pagar juro para a União. Isso por si só não se sustenta. Mas, além disso, nós temos outros argumentos que poderiam ser utilizados, como essa verdadeira bola de neve que se transformou esse contrato. Eu vou repetir, 7,5 bi devíamos, pagamos 17 e a dívida está em 50. Qualquer juiz, qualquer ministro do Supremo, ao se deparar com esses números, vai ter sensibilidade para estancar essa sangria, que é uma verdadeira sangria. Então, se administrativamente na negociação política não der certo, tem que entrar na justiça. Aí alguns vão dizer, mas e as retaliações? Eu me lembro quando eu fui presidente da CE, isso ocorreu em fevereiro de 1993. Nós vivíamos um momento de um grande encontro de contas no setor elétrico. Era a CRC, Conta de Resultados a Compensar. Porque o governo federal utilizou a tarifa de energia durante muito tempo como instrumento de controle da inflação. Está fazendo de novo, represando aumentos. Mas ele represava os aumentos e fazia isso de modo deliberado e negociado com as concessionárias. Então, se a CE tivesse, por exemplo, um direito de reajustar em 10% a tarifa, reajustava em 5% e o governo reconhecia um crédito, que é um subsídio, que ele pagaria à empresa no futuro. E foi se avolumando essa conta. Chamava CRC, Conta de Resultados a Compensar. Até que chegou um dia do acerto. E eu fui a Brasília inúmeras vezes. E o DENAI, na época, se chamava Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, teimava em não reconhecer os nossos direitos. Eu reuni a minha diretoria colegiada e disse, olha, não há outro caminho, nós vamos ter que entrar na justiça. Mas, presidente, o senhor enlouqueceu, nós vamos ser retalhados, como é que nós vamos entrar contra o governo federal? Eles é que têm o poder e nós somos meros concessionários. Digo, tia, vocês esquecem que nós estamos aqui numa empresa pública, isso aqui não é patrimônio nosso, do povo gaúcho, e qualquer prejuízo que a empresa tiver, é o Estado que vai pagar, são os nossos consumidores. Acabou uma polêmica, uma grande polêmica, eu tive que recorrer inclusive ao Colares na época, que era o governador, eu nunca me esqueço, o Colares me recebeu, tem fundamento isso aí, Vieira? Eu digo, tem. Tu estudou bem isso, né? Eu digo, estudei, governador. Eu não posso lhe dar garantia que nós vamos ganhar, mas que tem fundamento, tem. Então toca ali, ficha que eu seguro no peito. E tocamos a ação em fevereiro de 1993. Agora, no ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul recebeu, sabe quanto? 3 bilhões de reais, fruto daquela ação. Então vocês vejam, se eu não tivesse entrado em juízo, o prejuízo que nós teríamos tido, nós todos, consumidores, porque são recursos que vieram para a CE investir agora em subestação, melhoria das condições de energia. Mas tivemos que entrar na justiça. E foi agora, o ano passado, que os recursos chegaram. Não sei se chegaram todos, mas grande parte deles eu sei que já entraram para os cofres do Estado do Rio Grande do Sul. 3 bilhões de reais. Então é esse tipo de postura que eu digo, é esse tipo de atitude que nós devemos ter. Eu tenho dito, e não é exagero dizer isso, que por muito menos nós ficamos 10 anos peleando na Revolução Farroupilha. Porque não é só esse contrato, nós temos outras perdas inaceitáveis para o Estado. Agora mesmo, faz poucos meses, nós votamos as novas normas do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. O Rio Grande do Sul diminuiu a sua participação, sabe quanto é hoje? 1,91%. Como é que nós vamos nos conformar de receber menos de 2% do FPE? Se eu falar da Lei Candir, é um escândalo, escândalo. Estamos sendo escandalosamente sangrados com a Lei Candir. Você sabe que está lá no artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, que teria que haver uma regulamentação desse assunto. E os estados exportadores, como é o caso do Rio Grande do Sul, seriam compensados nas suas perdas. Está escrito na Constituição, pois até hoje a regulamentação não veio. E a União nos passa o que quer. O ano passado passou 140 milhões só, a título de compensação das perdas decorrentes da Lei Candir.
quando a própria Secretaria da Fazenda fez um estudo e demonstra que nos últimos 10 anos o Rio Grande do Sul já perdeu 27 bilhões e meio de reais com a Lei Candir. 27 bi e meio em 10 anos. Ou seja, dá 2 bi, uma média de 2 bi e meio por ano, e nós recebemos 140 milhões. Então vocês vejam que isso é insustentável. Eu digo, nós não vamos superar as nossas dificuldades se nós não mudarmos radicalmente essa relação nossa com a União. O Rio Grande do Sul não pode continuar sendo discriminado, sangrado da maneira como tem sendo pelo governo federal. Então, eu sei que já os meus 45 já estão se esgotando, mas eu centrei nesse assunto porque de nada adianta eu vir aqui dizer para vocês que eu vou retomar o programa da escola de turno integral, que eu como trabalhista vou pagar, vou honrar a lei do piso nacional do magistério, que eu vou melhorar a segurança, que é um caos. Ainda peguei aqui o último levantamento, o número de assassinatos aumenta 22% no estado. Isso é uma loucura. Eu conheço gente assim das minhas relações pessoais, que até hoje não conhece o Rio de Janeiro, com medo de ser assaltado. Mal sabem eles que tem muito mais risco aqui em Porto Alegre do que lá no Rio de ser assaltado. Porque os números estão aqui, isso aqui não é opinião, é fato. Hoje Porto Alegre é uma cidade mais violenta que o Rio de Janeiro. Fruto do quê? Falta de investimento, falta de condições. Agora, para te ter uma ideia, basta eu dizer para vocês que quando o Colares deixou o governo, e faz 20 anos que nós administramos o Estado, tinha 28.560 brigadianos. Hoje tem 6.000 a menos, 20 anos depois. Aí tu faz a Copa do Mundo aqui, bota o contingente que tu tem que botar na rua, planeja, age com inteligência, coloca câmeras, monitora, cai a zero o índice de violência, é evidente. Então todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora o problema é condições para isso, recursos para isso. E se nós falarmos do sistema penitenciário, eu como gaúcho me sinto envergonhado. Nós saímos daqui agora e fomos ali no Partenon, nós vamos ver a pior cadeia do Brasil, aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a situação que nós chegamos. A saúde pública. Finalmente nós conseguimos, e ainda estive semana passada com os auditores do Tribunal de Contas, nós conseguimos chegar aos 12% como manda a lei. Finalmente, eu espero que a saúde pública do nosso estado melhore com mais recursos, porque também é um caos. Não há pesquisa de opinião pública que não apresente a saúde como problema número 1, tanto aqui no estado como nacionalmente. Disparado é a saúde o pior problema hoje. Então o estado tem a obrigação também de atuar nessa área. Poderíamos aqui falar da infraestrutura. A infraestrutura saiu, não sei se vocês viram, mas saiu agora no ano passado, agora na semana passada, o ranking da competitividade entre os estados. Estados do Sul passam Minas em competitividade. E aí o Tarso se gabou disso aqui num debate. Eu digo, eu vou lá ver como é que é o negócio. Aí fui ver, mas não tem motivo para se gabar, pelo contrário. É verdade que nós passamos Minas Gerais, mas nós do Rio Grande do Sul passamos que Minas caiu. Agora, Santa Catarina e Paraná passaram porque eles aumentaram. O Paraná saiu de 5º para 3º lugar. E a Santa Catarina de 6º para 5º. E o Rio Grande do Sul era 4º e ficou em 4º. Então, nós estagnamos. Quem cresceu, os que cresceram foram Paraná e Santa Catarina. Ou seja, os nossos vizinhos aqui do Sul, na mesma região, submetidos às mesmas condições que nós, realmente cresceram, mas o Rio Grande do Sul ficou estagnado. Mas não podia ser diferente, porque um dos indicadores que esse estudo leva em conta, do ranking da competitividade, é a violência. A situação das estradas também, que estão caóticas. Então eu quero concluir para depois até me colocar à disposição. Sei que teremos 15 minutos para perguntas, e aí eu penso que a gente poderia direcionar o debate para os assuntos que são de maior interesse aqui da categoria, mas eu queria finalizar dizendo que ao traçar esse quadro, ele é um quadro de uma realidade, como eu disse no início, é uma realidade que
nos coloca à frente de enormes desafios, mas eu quero dizer a vocês que eu não sou um derrotista. Esse quadro eu tracei, mas não no sentido assim de apresentar um quadro, né, que não possa ser alterado. Pelo contrário, se eu fosse um derrotista, eu não tinha me candidatado a governador de estado. Eu me candidatei porque eu penso que o Rio Grande do Sul tem todas as condições para superar essas dificuldades. Agora, como eu disse, tem que ter uma outra postura de governo, tem que ter outro tipo de atitude e tem que enfrentar essa realidade como ela é. Não adianta eu tentar tapar o sol com a peneira, né? Dizer que o Rio Grande do Sul, como tem dito o atual governador, é um estado que cresce mais do que a média nacional. Esse é um discurso também que tem que acabar, porque eu também fiz o levantamento do crescimento do PIB dos diversos governos. O Rio Grande do Sul cresceu mais no ano de 2010, 6,7%, o governo era da IEDA. 6,7%. O Tarso está se gabando do crescimento de 5,8% no ano passado, mas em 2010 cresceu 6,7%. O que eu quero dizer com isso? É que nós, pela peculiaridade da nossa economia, pelo fato de aqui ser tudo, metade da nossa economia gira em torno da agropecuária, as condições climáticas, a boa safra, é que tem peso nesse crescimento do PIB do Estado. Por isso é que, às vezes, no mesmo período de governo, tu vai para o negativo e às vezes tu vai lá em cima. Depende do comportamento da nossa safra. O Tarso, em 2012, era o governo dele e teve um crescimento negativo do PIB de 1,8%. Aí tu vai ver a seca. Tu vai ver qual é a causa. Então, esse negócio de dizer que cresce mais do que nacionalmente, tu tem que considerar todo o período de governo e essas circunstâncias, que não estão sob a administração do governante, do governador. Então eu finalizo, Cláudia, mais uma vez agradecendo aqui a oportunidade que vocês me deram, de expor alguma coisa aqui sobre as nossas propostas. Nós estamos, tanto o Lazier Martins como eu, muito entusiasmados na nossa caminhada. Não nos deixamos influenciar pelas pesquisas, nem ele por estar em primeiro e nem eu por estar no patamar que estão me atribuindo. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul há vários exemplos de candidaturas que partiram de 2%, 3% e que chegaram lá. E a eleição está recém iniciando, a maioria da população, essas próprias pesquisas demonstram que ainda não decidiu em quem vai votar, portanto, engana-se quem pensa que nós estamos fora do par. Nós entramos nessa disputa para disputar realmente de igual para igual. Temos um partido e uma coligação que nos dão a base necessária para disputar de igual para igual. Temos propostas, esse folder que eu distribuí para vocês, há um resumo, mas há um site que nós temos no ar em que essas propostas são aprofundadas e detalhadas, que, como eu disse e repito, não adianta também eu vir aqui fazer uma apreciação crítica do governo e não propor ações concretas e alternativas para tirar o nosso Rio Grande do Sul desse verdadeiro atoleiro em que ele se encontra. Nós estamos dispostos a isso, nos sentimos em condições disso, né, pela experiência política administrativa que nós adquirimos ao longo da vida pública, pelos mandatos que eu já exerci, eu me sinto em condições de receber a confiança, né, do povo gaúcho para liderar, né, essa virada que o nosso Rio Grande do Sul precisa para que o nosso Estado recupere a posição de destaque que sempre teve no contexto da Federação Brasileira. E o Rio Grande do Sul tem condições para isso e a minha candidatura ela tem esse propósito de liderar esse movimento para recolocar o nosso Rio Grande do Sul, né, no patamar de Estado líder da Federação Brasileira que nós já ocupamos no passado não muito distante, que temos todas as condições de retomar. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. A alteração desse quadro passa por uma gestão eficiente, né, que eu usei a expressão austeridade e eficiência, passa exatamente por isso, colocar nos cargos, né, nas funções, pessoas que estejam habilitadas para atuar com eficiência. Eu me lembro agora, quando eu
faz um mês mais ou menos eu estive com o senador Cristóvão Buarque para submeter a ele o nosso pré-programa de governo na área da educação. E o Cristóvão me sugeriu um dos itens, que é uma escola de formação para os diretores. Que ele me disse, Vieira, é impressionante, claro que a democracia é importante, mas as pessoas, antes de se candidatar para aquele cargo, elas têm que estar preparadas para exercê-lo. Então ele me propôs, e está no nosso programa de governo, criar uma escola de formação de gestores na área da educação. Tá? Para que o diretor, quando vá lá, ele tem que ter o respaldo da comunidade, claro que sim, mas os candidatos, criar uma espécie assim de condição para se candidatar. Quer dizer, tu quer ser o administrador de uma escola, tu vai ter que fazer um curso antes para que tu tenha condições de bem gerir aqueles recursos, bem aplicar aqueles recursos. Então essa preocupação ela é procedente e é uma das preocupações que nós temos que ter para alcançar aquele padrão de eficiência na gestão pública que é absolutamente imprescindível para a gente virar essa página de dificuldades. Então quero concordar com o José. José, onde é que está o José? Tu tem toda a razão, José. Com certeza, grande parte desse problema está aí, né? Das decisões equivocadas, né? Das estratégias, né? Que se mostraram, né? Equivocadas por não ter uma pessoa com a formação necessária para poder fazer a correta decisão administrativa, né? E planejamento, tomada de decisão. Então, concordo plenamente contigo. E quanto ao CC, o fato de ser cargo de livre nomeação não quer dizer que a gente não tem a obrigação de colocar pessoas capacitadas para exercê-los, né? Ele é de livre nomeação, mas isso não exclui a obrigação que o administrador público tem de respeitar e seguir os princípios da administração pública que estão na Constituição. Né? E um deles é o da eficiência, né? Sim. Então é obrigação de colocar nos cargos públicos, sejam eles de livre nomeação ou não, pessoas habilitadas e capacitadas para exercer a função que vão desempenhar. Quando os recursos são escassos, aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Para poder bem utilizá-los, né? Senão nós não vamos jamais nos libertar dessa série de problemas que nós estamos atravessando, né? Então, colocar as pessoas certas nos lugares certos, pessoas que tenham condições, tenham capacidade, tenham formação para tomar as melhores decisões e poder bem aplicar os recursos públicos, né? Isso é básico, eu diria até que é uma condição, um pressuposto para a gente poder superar essas dificuldades que o Estado atravessa, né? Se eu tiver a honra de ser governador, eu peço que vocês não só me ajudem, mas que me fiscalizem a respeito disso. Me cobrem e me fiscalizem. E esse assunto que eu me coloco à disposição de vocês, desde já, né? Para que a gente possa assumir esse compromisso público, porque o nosso programa de governo ele está aberto, né? Ele não é um programa fechado. Nós registramos no tribunal uma série de princípios e propostas, mas que podem e devem ser aprimoradas, aperfeiçoadas ao longo da campanha eleitoral, que é um momento propício como esse que nós estamos tendo aqui de agregar propostas e sugestões que possam aperfeiçoar a nossa plataforma de governo. Então, o Conselho, eu quero dizer que tem toda a abertura para que possa acrescentar aquele conjunto de propostas e princípios que já existe no nosso programa, outras que venham ao encontro desse objetivo que vocês têm, que é meu também, de tornar a nossa administração pública mais eficiente, que os profissionais de administração sejam respeitados e valorizados, né? É um compromisso que eu assumo com vocês e estou à disposição, né? Não só como candidato, mas principalmente depois, se eu tiver essa honra de ser o próximo governador, de nós sentarmos e detalharmos aí as propostas e ações concretas que nós podemos tomar como governador para que esses princípios todos com os quais eu tenho total identidade possam ser na prática observados.
Eu agradeço, Cláudio, essa oportunidade que eu tive desse contato direto. Como eu disse, esses momentos são importantes para que temas relevantes como esse que vocês levantaram aqui, né, estejam nas nossas preocupações, nas nossas prioridades, não só como candidatos, mas depois com a responsabilidade de governar. Então, fica aqui reiterada a minha total abertura, né, para que a gente possa aprofundar esses temas importantes que vocês me colocaram aqui, e mais do que abertura, uma identidade, né, de propósitos. O que vocês falaram aqui, eu tenho assim total concordância, né? Então, mais uma vez, obrigado e como candidato estaremos à disposição e depois, como governador, vocês podem crer que as portas do Palácio Piratini estarão sempre abertas aqui ao Conselho Regional de Administração. Obrigado, viu? Muito obrigada.